A maior alegria de todos nós que cultivamos orquídeas é quando elas florescem. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou te passar 5 dicas que vão ajudar a sua orquídea a florescer. É sempre bom lembrar que não existe nenhuma receita milagrosa que vai fazer uma orquídea florir. Tudo vai depender da forma que a gente cultiva ela. Então, se você já gostou do tema, assiste esse vídeo até o final e aprenda essas 5 dicas que com certeza vão fazer as suas orquídeas florescerem muito mais. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a primeira dica que eu quero passar nesse vídeo é: conheça a sua orquídea e acerte o cultivo dela. Existem várias espécies de orquídeas e cada espécie tem sua particularidade. Então, sempre que você comprar uma orquídea nova, aprenda sobre o cultivo dela. Por exemplo, aqui na minha varanda eu tenho várias espécies de orquídeas diferentes. Essas aqui que estão no cantinho são as Phalaenopsis. Aqui no outro canto, onde pega mais claridade, eu tenho as Cattleyas. E aqui em cima eu tenho uma híbrido de Oncidium. E cada orquídea dessa tem uma necessidade diferente. A Phalaenopsis, por exemplo, é uma orquídea que tolera ficar em um local com bastante claridade, sem luz solar direta. Só um pouco de claridade já vai ser o suficiente para ela florescer. Já uma orquídea Cattleya vai precisar pegar aí algumas horinhas de sol filtrado por dia. Então, se eu pegar as Cattleyas que estão aqui nesse jardim vertical e colocar no local que estão essas Phalaenopsis, dificilmente elas vão florescer, porque aqui pega bem menos luminosidade. Já as Phalaenopsis se desenvolvem muito bem aqui nesse cantinho. Então, por isso que eu falo que a gente sempre tem que aprender sobre as orquídeas da gente e entender qual é o melhor ambiente para cultivar elas e qual é a necessidade que essa planta tem. Eu coloquei várias orquídeas aqui nesse cantinho que eu tenho na varanda e eu vou testando as espécies de orquídeas que eu tenho aqui no meu cultivo. Essa híbrido de Oncidium aqui, que é a Odontocidium catatante, gostou bastante desse local que eu escolhi para colocar ela. Ela está sempre florescendo por aqui. Acaba uma haste floral e já vem outra haste floral. Eu sempre mostro ela florida aqui no canal. Isso significa que eu acertei o local de cultivo dessa orquídea. Já essa daqui, que é uma Cattleya, eu comprei ela o ano passado. Ela tá aqui na varanda também, pega bastante claridade, pega aí um pouquinho de sol, mas ela ainda não floresceu. Eu estou esperando para ver se ela vai florescer aqui nesse cantinho. Se ela não florescer, eu vou ter que arrumar um outro local para colocar ela. Como eu não tenho um orquidário aqui em casa, eu vou procurando, vou testando o melhor local para mim cultivar as minhas orquídeas. Um local onde elas vão ter a luminosidade suficiente para elas florescerem. Essa minha Denphal aqui, por exemplo, ela floresceu aqui nesse cantinho, então eu não vou mexer com ela. Eu vou deixar ela quieta aqui, porque eu já sei que a luminosidade que ela pega aqui é o suficiente para ela florescer. Então, aprender sobre cada espécie de orquídea que você tem aí no seu cultivo é super importante. É uma das dicas mais importantes que eu estou passando aqui nesse vídeo. Porque se você não souber a necessidade da orquídea, vai ficar muito difícil você conseguir acertar no cultivo dela. E se você não fizer um bom cultivo, a sua orquídea não vai florescer. A segunda dica que eu quero passar nesse vídeo é sobre forma de plantio, substrato e rega. Existem várias formas de plantar uma orquídea. Essas orquídeas que estão aqui na varanda estão todas plantadas em vasos. Tem vários tipos de vasos diferentes por aqui. Tem os vasos que são todos furadinhos, que é um tipo de vaso que eu gosto bastante porque ele permite que as raízes das orquídeas fiquem ventiladas. E mesmo nos vasos sem furos, eu acabo fazendo alguns furos na lateral para ajudar na ventilação das raízes da orquídea. Então, um vaso bem furado e bem drenado vai ajudar bastante aí no seu cultivo. Quando a gente escolhe o vaso para plantar as orquídeas, a gente precisa escolher também um bom substrato.
Existem vários tipos de substratos diferentes no mercado. Para plantar essas orquídeas que ficam aqui no jardim vertical, eu gosto do substrato inerte, aquele que não apodrece muito rápido, porque todas as orquídeas que estão aqui grudam muito as raízes na parede. Vocês podem ver que tem raiz de Phalaenopsis para todo lado aqui. Então, para eu não precisar ficar mexendo nessas orquídeas, arrancando essas raízes da parede, eu já planto elas em um substrato que não vai apodrecer muito rápido. Já nessas orquídeas que estão aqui dependuradas, eu já posso usar aí uma casca de pinos, um outro tipo de substrato que vai apodrecer mais rápido, porque elas são mais fáceis de fazer o replante. E em relação ao substrato, é importante a gente escolher aquele que se adeque melhor ao nosso cultivo. Então é sempre bom a gente fazer um teste até acertar em um bom substrato, porque o substrato vai fazer toda a diferença para nossas orquídeas. É no substrato que elas enraizam, e para uma orquídea florescer, ela vai precisar estar bem enraizada e bem saudável. Por isso o substrato é tão importante. E depois que você escolheu o vaso, escolheu o substrato, plantou a sua orquídea, você vai precisar aprender a regar a sua orquídea. Orquídea é uma planta que gosta de bastante água, sim, que gosta de bastante umidade, mas elas não toleram ficar encharcadas, ficar molhadas por muito tempo. Então, você vai ter que observar o substrato da sua orquídea, observar o clima da sua região e ir adequando a rega de acordo com o seu cultivo. Não existe uma receita de rega. Cada cultivo vai ter uma forma de regar diferente. A gente aprende a regar as nossas orquídeas de acordo com o que a gente vai cultivando elas. Mas é muito importante que a gente regue as nossas orquídeas de maneira correta, porque se a gente erra na rega, deixa o substrato muito encharcado, as raízes delas vão apodrecer e, consequentemente, a sua planta não vai se desenvolver bem e não vai florescer. Por isso a rega também é tão importante aí para a floração da sua orquídea. A terceira dica que eu quero passar nesse vídeo é previna e trate pragas e doenças das suas orquídeas. Toda vez que uma orquídea da gente pega uma praga ou então fica doente, ela vai ter um atraso aí no seu desenvolvimento e, consequentemente, isso vai atrapalhar a sua floração. Então, sempre que você perceber que a sua orquídea está diferente, está aí sendo atacada por cochonilhas, por ácaros, pulgões, ou então pegou algum fungo, já faça o tratamento dessa orquídea logo. Primeiro, para não espalhar isso para outras orquídeas e segundo, para não atrasar o desenvolvimento dela e também a floração. E a quarta dica que eu quero passar nesse vídeo é: faça uma boa adubação nas suas orquídeas. Orquídea floresce sem adubo? Floresce sim. Porém, as orquídeas são seres vivos como nós, e como nós precisamos de vitaminas para nos mantermos fortes e saudáveis, as orquídeas também vão precisar dessas vitaminas, desses nutrientes. E é aí que entra a adubação. Eu uso aqui nas minhas orquídeas 2 adubações. Eu quero até mostrar elas aqui para você. Uma delas é esse adubo aqui da Forte, o Forticote 15912. Ele é um adubo do tipo osmocote. A gente coloca na orquídea e ele vai liberando lentamente. E dura 5 meses aí no vasinho da orquídea. É um excelente adubo, eu gosto muito dele e recomendo aí que você utilize. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. E o outro adubo que eu uso é o B&G Orquídeas. Esse aqui já é uma adubação líquida, ele é bem completo, tem os macro e micronutrientes necessários para o bom desenvolvimento da orquídea. E eu faço a aplicação dele uma vez por semana aqui nas minhas orquídeas. Também é um adubo excelente, eu já falei dele aqui no canal, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição também.
Os dois adubos são bem completos e com certeza ajudam a orquídea a produzir uma floração mais vigorosa, mais exuberante. E em relação ao famoso adubo de floração, eu não utilizo ele aqui nas minhas orquídeas, até porque todos os adubos que eu uso aqui já possuem o fósforo. E esse adubo de floração nada mais é do que um NPK com uma quantidade maior de fósforo. Eu acho que não é só o fósforo que vai fazer as minhas orquídeas florescerem. Lógico, ele vai contribuir aí para a floração da orquídea, mas não é só isso que vai fazer uma orquídea florescer. Por isso eu não vejo tanta necessidade de usar o adubo de floração, porque todos os adubos que eu uso aqui já têm a quantidade adequada de fósforo e são bem completos. Mas se você quiser usar esse adubo, fique à vontade aí para estar usando ele aí nas suas orquídeas. E a quinta e última dica que eu quero passar nesse vídeo é sobre a luminosidade ideal para as orquídeas. Nenhuma das 4 dicas que eu passei aqui anteriormente vão funcionar se a sua orquídea não receber a luminosidade adequada para ela florescer. A verdade é que o que realmente faz uma orquídea florescer é o sol. Nenhuma orquídea vai florescer se ela não pegar aí um pouquinho de sol por dia. A única orquídea que talvez floresça sem a luz do sol é a orquídea Phalaenopsis. Mas mesmo assim, se você quiser ter mais floração dela, vai ser importante ela pegar aí alguns raios solares por dia. Sabe aquele solzinho bem fraquinho da manhã ou então da tarde? Ele vai ser ideal aí para sua orquídea Phalaenopsis. Já outras orquídeas, como os dendróbios e as catleias, por exemplo, vão precisar pegar uma quantidade maior de sol por dia. Lembrando que tem que ser um sol filtrado. Essa minha catleia aqui, por exemplo, pega sol praticamente a tarde inteira e ela ainda não floresceu. Ela tá aqui, essa touceira enorme e ainda não soltou floração. Essa orquídea aqui, que é a orquídea Denfal, ela pega aqui sol praticamente a tarde inteira. E foi por isso que ela soltou essa bela haste floral. Se ela não pegasse esse solzinho filtrado aqui pelo sombrite, com certeza ela não iria florescer. Então, para a orquídea florescer, ela vai precisar pegar sol filtrado. Algumas espécies vão precisar pegar menos sol, outras espécies vão precisar de mais quantidade de sol. E tem aquelas espécies que toleram até ser cultivadas no sol pleno. Um exemplo são o Dendróbio nobile, a orquídea Cirtopódio, a orquídea Epidendrum. Essas orquídeas aí podem ser cultivadas no sol pleno. Agora, se não tiver sol nenhum, não existe mágica, não existe adubo, não existe nada que vai fazer a sua orquídea florescer. Então essas foram as 5 dicas que eu queria passar nesse vídeo de hoje. Me conta aí nos comentários o que você achou dessas dicas e se você concorda comigo que o mais importante para uma orquídea florescer é o sol. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like que ele é muito importante para mim. E para encerrar aqui esse vídeo, eu vou mostrar as orquídeas que estão floridas aqui no momento. Se você está aqui assistindo esse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo sobre as orquídeas e ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho embaixo do vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, que toda quarta-feira às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal falando sobre o cultivo das orquídeas. E se você quiser patrocinar aqui o canal e colaborar com a criação de conteúdo, clica no botãozinho do valeu embaixo do vídeo e faça a sua contribuição. Gratidão a você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!